nessa época, a universidade tinha um contingente de professores da área da saúde muito grande, e aí venceram os médicos, lá na ponta. O Hans era o terceiro da lista. Dessa vez, quem entrou foi o Hans. Ainda não foi o primeiro. Novelino se candidatou, que era médico também. Novelino parece que foi o mais votado, e não entrou. Depois foi Magarão, a mesma coisa. Também não foi respeitada a lista tríplice. Só mais tarde, de 2000 e pouco para cá, que a lista tríplice começou a ser... O primeiro da lista começou a ser aceito, né? E essa última eleição foi uma coisa terrível, né? Porque se fez a consulta à comunidade e o reitor atual correu por fora, né? Então, realmente foi uma perda das conquistas tão importantes, né? Que eram a participação da comunidade na eleição para reitor. A comunidade em si, ela discutiu muito a importância, discutiu capitaneado pela Associação de Docentes, mas a universidade queria muito a consulta à comunidade. E era um terço, não tinha esse negócio de 70% de docente, embora a lei fosse essa, né? Uma das coisas assim que foi fundamental foi a questão da participação da nossa organização na eleição para reitor, né? A Dunirio organizou toda essa questão, né, da organização para reitor, inclusive, ao guardar as urnas, as pessoas mais antigas lembram disso, né, que as urnas ficou dentro da associação, as pessoas dormiram, quer dizer, os responsáveis pela eleição dormiram com as urnas para que não houvesse nenhum tipo de problema, de fraude, de alguma coisa. Depois nós tivemos várias eleições de 4 em 4 anos, todos candidatos médicos, todos homens e médicos, nenhum que ganhou na consulta à comunidade e nos conselhos, né, foi o indicado pela presidência da República, né, sempre era o terceiro, o quarto, nenhum foi o primeiro da comunidade, né? E aí chegamos, então, passamos por esse momentos difíceis, não é? E momentos de embates que a nossa associação e a Associação dos Servidores também se manifestava. Os reitores que vieram subsequentemente eram todos da medicina, não é? O primeiro reitor não, foi colocado pelo presidente da República na época da ditadura, né? E ele era da área das artes, mas de forma subsequente todos os outros eram médicos e eram homens, não é? E para ocupar funções como nas pró-reitorias, nas direções, sempre a prevalência de homens em detrimento das mulheres. Isso era inegável, né? A minha chegada à reitoria, damos um pulo, né? Mas um
tem problema algum, a minha chegada na reitoria foi um pouco assim, não é? Porque foi a primeira mulher, né, a se candidatar à reitoria, uma mulher que não era médica, que era, e que sou, não é? Professora. Pela primeira vez, o reitor eleito é o reitor empossado, o professor Novelino. Ele foi candidato em 3 eleições, ele ganhou as 3 eleições e só foi indicado pela Presidência da República e pelo Ministério da Educação reitor quando ele ganhou pela 3ª vez. Pela 3ª vez. Foi uma coisa assim que não acontecia talvez em outras universidades, mas na nossa universidade isso já aconteceu. Então, foi um marco, e eu quero destacar a insistência, a persistência do reitor Novelino em ter se candidatado uma vez, e depois a 2ª vez, e depois a 3ª vez. Né? E eu quero dizer que eu nem tinha votado no reitor Novelino, né? Mas, assim que ganhou, ele passou a ser o reitor que eu desejava para a nossa universidade. Né? Então, isso é importante ver como é que a história da nossa universidade nesse sentido. Né? Então, isso foi um outro momento marcante, quando o primeiro reitor que passou por uma consulta à comunidade, que foi indicado pelos conselhos superiores, ele foi efetivamente o primeiro. Né? Isso foi no ano 2000, foi o professor Novelino. Foi uma loucura, porque nós ganhamos por um percentual mínimo, mas ganhamos legitimamente, né? Tudo acompanhado, tudo perfeitamente com fiscais, contando voto e tudo mais, e ganhamos. E aí o peso dos alunos, a fórmula, né? A fórmula combinada e aprovada pelos conselhos superiores era de paridade, né? Alunos, docentes e técnicos, e eu ganhei por conta dessa fórmula. Se fosse outra fórmula, talvez eu não ganhasse, talvez não, eu não ganharia, eu ganhei por conta desta fórmula. O conselho referendou o meu nome, mas houve um movimento de quem não queria que eu assumisse, e eu não assumi logo. Aí já era 2004, né? Já era o presidente Lula, início, né? 2003, o Lula, mas isso se deu em 2004. Entraram na justiça, e aí não houve a escolha no momento devido, por conta do processo estar na justiça. Isso foi uma coisa incrível, dentro da própria universidade, a universidade não fazia valer o ganho democrático que estávamos tendo, porque já tínhamos tido, por conta do professor Novelino, em 2000, ter sido eleito e ter sido nomeado. Em 2004, eu ganho, tanto na comunidade quanto
nos conselhos superiores e um grupo da universidade quis mudar a regra do jogo, dizendo que que a fórmula para se calcular a totalidade dos votos, ela não valia, né? E aí abriram um processo, foi uma coisa assim, incrível, mas o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Mesmo aqueles professores e técnicos que votaram no outro candidato, não é? Eles, como conselheiros, na hora de fazer a lista tríplice pelos conselhos, eles colocaram o meu nome em primeiro lugar. Foi belíssimo. Foi belíssimo. Diferente do que aconteceu agora, né, recentemente, na universidade. Foi belíssimo. E aí, mas mesmo assim, um grupo entrou na justiça e, enfim, mas o presidente Lula e o ministro da Educação, na época Tarso Genro, e o professor Nelson Maculan, que era da Secretaria de Ensino Superior, eles confirmaram o meu nome na medida em que a regra tinha sido estabelecida, tinha sido aprovado pelos conselhos superiores, e então eu fui, assim, reitora pela primeira vez. Não foi fácil. E não foi fácil depois, né, a universidade parecendo dividida, nós retomarmos a universidade. E eu acho que conseguimos fazer, porque na segunda eleição aí veio o Reúne, veio essas questões todas, e aí resolvemos também dar continuidade ao trabalho, e aí nós tivemos um percentual altíssimo de votação. Porque no aspecto legal, né, o que a gente tinha? Né? A gente tinha na história da Unirio e das outras universidades, né, um acordo, né, de que seria sempre o primeiro indicado, né? Mas isso eu acho que... Aí o que acontece? Essa legislação não mudou, né? Se não me engano, é de 95, na época do Fernando Henrique Cardoso, que vai alterar as anteriores, né, do período acho que da ditadura militar, enfim, vai alterando, mas ela não mudou. Então, ela propicia essa coisa da lista tríplice. Tá? Ela deixa abertura. Então, acho que uma das coisas que tem que ser pensada, inclusive pelo movimento, seja do centro estudantil, é que se pense nesse aspecto das normativas, da legislação, que se mude, porque senão vai sempre ter essa possibilidade, entendeu? Você vê que essa é a história da nossa universidade. Vocês veem que é a história da nossa universidade, né? Ela tem um passado que se repetiu agora, né? Se repetiu nessa última gestão.